O tal do trinitarista, ele é tão desonesto quando lê a Bíblia, desonesto para consigo mesmo e também para com as pessoas às quais ele se dirige. Veja um exemplo. Aqui no livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 8 diz: Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor Todo-Poderoso, que é, que era e que há de vir. Então, de que forma o trinitarista, ao ler e ao explicar esse texto, ele é desonesto? Primeiro, ele não presta atenção ao contexto desses versículos, que começa no versículo 4 e termina aqui no versículo 8. Segundo, eles criam um espantalho quando eles vê aqui a expressão, a última expressão desse versículo que diz: e aquele que há de vir. Na mente trinitarista deles, sem ligar para o contexto e para as expressões anteriores, ele diz: tá vendo? Aqui está dizendo que o Alfa e o Ômega, o Todo-Poderoso, ele diz que ele está vindo. Aqui fala da volta de Jesus, então esse versículo se refere a Jesus. Mas que é isso? Assim, o senhor deve ter entrado no canto errado. Isto é um espantalho criado na mente de você, trinitarista, e eu vou provar isso. Olha só, em vez de você se apegar apenas à última parte do versículo, a essa última expressão, apegue-se à primeira e também à segunda, para você entender a terceira. Diz assim: aquele que é, note, que era e que há de vir. Então aqui não está falando de volta, da volta de Jesus, nem da vinda do Deus Todo-Poderoso Jeová. Não. Essas três expressões, aquele que é, que era e que há de vir, é simplesmente um atributo, está se referindo ao atributo da eternidade daquele que é o Alfa e o Ômega, daquele que é o Deus e o Pai de Jesus, conforme o versículo 5 e 6 mostra. Mostra Jesus e diz ali que esse Alfa e o Ômega, que é citado no verso 8, é o Deus e Pai de Jesus. Portanto, acabem com esse espantalho de dizer que esse versículo 8, a parte final, está falando da volta de Jesus. Não, não pode se retirar uma expressão que faz parte das anteriores e, a partir daí, criar um espantalho e criar uma doutrina sobre essa última parte. Está se falando do atributo, aquele que era, que é e que sempre será. Essa expressão ela se parece muito com o que está em Êxodo 3, 14 e 15, onde se fala de Jeová, aquele que falou a Moisés e disse: diz a Israel, eu serei o que serei, me enviou a vós. Então, aqui fala sobre a existência eterna de Jeová, o Alfa e o Ômega, a sua eternidade.